Galera, é o seguinte, evolução no meio gamer, em especial do ponto de vista da indústria, está sempre relacionada ao fato de mudar. Seja mudar a plataforma, mudar os gráficos, a premissa de um jogo ou até reescrever a sua história de maneira completamente diferente, mudando aspectos que uma vez tal jogo já trouxe e o consagraram. E sim, talvez hoje em dia, do ponto de vista mercadológico, tudo isso seja uma grande desculpa para impulsionar as vendas de novos produtos e tentar manter assim o mercado ativo, não se tratando sempre de uma necessidade real. Afinal, já estamos na geração do PlayStation 5 e, comparado ao que o PS4 já fazia, poucos são os casos que conseguem de fato justificar a compra do novo console. O mesmo serve inclusive para a Microsoft. Ciente disso, empresas como a Nintendo procuram enxergar a venda de seus novos produtos ofertando novas funcionalidades, como foi o caso da passada geracional do Wii U para o Nintendo Switch. Mas nem sempre foi assim. A evolução do PlayStation 2 foi algo significativo quando comparado ao seu antecessor e, honestamente, até o fim de vida do console, o comparando com o período em que ele chegou, existem casos que fazem parecer que se tratam de dois consoles com poderes completamente diferentes. Basta comparar o jogo de início de geração e o jogo de fim de geração da época do PlayStation 2. E é a tração dessa evolução que nós vamos dar continuidade ao vídeo de hoje. Só que, claro, antes de mais nada, considere se tornar um membro aqui do canal, porque dessa forma, além de você incentivar mais projetos como esse, ainda apoia o trabalho, clica no gostei porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos observar um pouco do processo evolutivo do PlayStation 2, o que ele causou e o que ele precisou fazer para conseguir se manter com tanta responsabilidade. No começo de vida de um console que acabou de chegar no mercado, é comum perceber que ele passa por dificuldade no desenvolvimento dos jogos. Tudo costuma ser muito novo e é difícil usar todo o poder que ele pode apresentar. Mas quando olha-se em uma parede comparativa, analisando o que se tinha antes e o que uma nova plataforma é capaz de fazer, mesmo com tamanhas dificuldades, é notável que existe um mundo de possibilidades antes nunca exploradas. Digamos que, de uma forma geral, a sexta geração transformou o que era simples em algo magnífico. E tenham em mente que a gente não precisa observar apenas o PS2 para demonstrar isso. Veja o caso de Luigi's Mansion, que tem uma premissa muito vinda de gerações anteriores às do GameCube, mas mesmo dentro disso, ainda mostra a construção de gráficos incríveis com modelos de personagens que envelheceram bem até para os padrões de hoje em dia. E claro, também se atentando a esse tipo de observação, as coisas começam a ficar mais evidentes quando voltamos ao PS2. Em 1995, víamos a chegada do primeiro PlayStation, mas também víamos o fim do Super Nintendo e do Sega Mega Drive. E sabemos que é no fim de vida de um console que vemos todo o seu poder. Enclausurando o foco no Super Nintendo, nesse momento, por exemplo, encontramos o primeiro game da franquia Clock Tower, que, embora seja simples para os padrões de hoje em dia, observando tudo o que se tinha naquela época, ele foi o único jogo que se aventurou de fato pelo gênero de survival horror como se deveria. E veja bem, antes títulos como Drácula ou qualquer outro dentro desse gênero, para se enraizarem como jogos de terror, consistiam numa pegada de apenas fugir ou enfrentar inimigos teoricamente assustadores. Não existia profundidade. Clock Tower então veio dando sentido a isso no fim do Super Nintendo. Ele inseria alguns diálogos, apresentava background e trabalhava eventos mesmo com a falta de popularização das cutscenes, que viriam a se tornar algo comum após a tentativa de deixar os games cada vez mais cinematográficos na quinta geração, com o PlayStation 1 e companhia. E nessa era, mesmo que em 1995 já se soubesse usar o máximo da plataforma da Nintendo e da Sega, esses jogos que se aventuravam em tentar trazer essa profundidade para a narrativa não conseguiam fazer isso apenas por limitações técnicas. Não se tratava mais sobre saber usar ou não o poder daquela plataforma, porque ela já estava ofertando tudo que ela tinha para poder oferecer. Só que em 1997, o próprio PlayStation 1, que já estava no mercado proporcionando evolução, recebeu uma versão do jogo que tentou climatizar mais as coisas se focando num objetivo, que era a experiência cinematográfica. Prova concreta disso é que ele adiciona ao game mais músicas, melhores efeitos sonoros e também cutscenes, tudo isso para poder deixar a experiência mais parecida com um filme. Naturalmente, nem de longe isso era tudo o que o console podia fazer, mas o primeiro Clock Tower no PS1 é uma demonstração de como se podia olhar para aquela plataforma que estava chegando e ver que não apenas ela podia dar conta com tranquilidade do que a geração anterior estava ofertando, mas também mostrava com essas adições que muito mais estava por vir. Assim, em 1998 agora, recebemos a sequência do título. Clock Tower 2 veio com muito da mecânica do game que o antecede, porém, agora completamente
completamente em 3D, tudo isso sendo ofertado pela nova geração daquele período. E estar em 3D possibilitou com que ele se tornasse mais cinematográfico naturalmente. Inimigos que continuaram tendo aparições estratégicas receberam animações apropriadas para isso agora. Apesar de se sustentar numa jogabilidade parcialmente em 2D em diversos momentos, por ter a natureza em 3D agora, os ângulos de câmera são muito melhor trabalhados, fazendo você acompanhar a personagem e imergir naquele mundo. E com um maior espaço de armazenamento na mídia, também tivemos a inserção de muito mais diálogos que aqui geram profundidade na história e começa a valorizar Clock Tower como um título que não se trata apenas de fuga de inimigos. Isso acaba se tornando muito mais evidente, mesmo que esse elemento venha se tornar muito importante mais tarde. Só que essa história que eu acabei de contar se repete para poder mostrar pra gente que mudar é extremamente necessário no meio dos games. Naquela época não importava o quão ambiciosa fosse a visão e o objetivo do time de desenvolvimento, tudo isso precisava ser estruturado pelo hardware para ele poder dar conta. Ele precisava fazer isso. Por isso, Silent Hill em 1999 repete o que Clock Tower fez no Super Nintendo. Para um fim de geração, ele consegue usar tudo o que o PlayStation 1 tem, mas também por ser um fim de geração, nem tudo foi como o diretor gostaria que fosse. E tem como comprovar isso ao longo desse vídeo, mas veja bem o que acontece antes de chegarmos nessa comprovação, porque é essa linha evolutiva que vai nos dizer até onde o PlayStation 2 conseguiu proporcionar evolução. O primeiro game da franquia usa tudo do PS1 para trazer um mundo aberto que é riquíssimo para sua época, dando liberdade para o jogador explorar locais optativos ou não, transição de realidade que acontecem em cutscenes rodando em tempo real, que mudam completamente o cenário em que você está inserido, além do fato de tudo ser construído em 3D. O 3D era um desafio na época e estava começando a se tornar popular, mas Silent Hill não se importou muito com isso e usou desse elemento para trazer ambientes e eventos que conseguissem de fato assustar e imergir o jogador, ou no mínimo deixar apreensivo. Só que as limitações aparecem e nem todas foram dribladas. Os modelos de personagens foram muito prejudicados e quase não têm forma, fugindo de qualquer proximidade com as expressões faciais. Jogos desse mesmo período que não demandavam tanto tecnicamente dos ambientes tinham mais sucesso nesse aspecto, como é o caso de Galerians, que é conhecido como uma cópia de Resident Evil. E assim como ele, por trazer cenários pré-renderizados e com toda certeza menores que os de Silent Hill, economizando muito do hardware do PS1 dessa forma, conseguiu os modelos melhores nos personagens. Resident Evil, por sinal, serviu como uma grande rede de apoio involuntariamente para Silent Hill, só que como a gente foi percebendo através de sinais ao longo dessa nossa conversa, nem tudo foi ponto positivo como resultado disso. Na popularidade, por conta da franquia da Capcom estar muito mais consolidada, com mais títulos, digamos que Silent Hill era facilmente associado a Resident Evil. Tudo que se falava de Silent Hill era associado a Resident Evil e as comparações eram inevitáveis. Por isso, o game também ficou muito conhecido. Só que, involuntariamente, isso não deixou o jogo explorar todo o seu mérito ou exibir todo o seu mérito com sua trama profunda que andava por áreas da psicologia já lá em 1999, embora ele ainda fizesse um bom trabalho com isso. Até que chegou o PlayStation 2 e trouxe muito mais espaço e independência, isso não apenas para essa franquia como para inúmeras outras, porque o poder aqui foi exponenciado. Muitos novos jogos surgiram graças ao lançamento e sucesso do PS2. Rule of Rose, por exemplo, é um título único do gênero de survival horror que explora muito bem esse cenário, mesmo que use o poder da plataforma de maneira tímida, ainda considerando que ele foi lançado por volta de 2005. Só que em 2001, Silent Hill 2 veio para mostrar independência com a evolução proporcionada pela capacidade técnica do console da Sony, que tinha acabado de chegar, algo que aconteceu em diversos sentidos. Silent Hill foi se desvencilhando de Resident Evil com muita facilidade depois desse segundo game da franquia. Aqui, para se ter uma ideia, o jogador pôde dar adeus àquela tela que avisava que existiam imagens de violência, que também aparece nos games da franquia da Capcom. E isso não foi à toa. Ao contrário do título da Capcom, o da Konami ia por uma abordagem 100% psicológica. E tudo isso graças à chegada de um novo hardware que foi imprescindível para que ele alcançasse o seu objetivo. Os personagens do segundo título da saga são muito mais humanos e, no geral, toda a artesania da narrativa trata de um terror que é voltado para isso. Podemos falar com bastante propriedade que o terror de Silent Hill 2 está muito mais nas entranhas da mente do personagem ou personagens e da cidade propriamente dita do que em monstros ou algo
algo do tipo. E só esse fato já consegue revelar pra gente como o PlayStation 2 conseguiu revolucionar com a sua geração, quando principalmente comparamos com o cenário que a gente veio discorrendo ao longo desse vídeo. Comparar os jogos de terror do Super Nintendo ou até o do próprio PlayStation 1 com o que era visto com a chegada do PlayStation 2 chega a ser uma comparação bastante injusta. Só que Silent Hill 2 também ajudou nisso, porque ele é a perfeita representação do poder do PlayStation 2, ao menos na sua chegada. Pensando nisso, na hora de construir toda essa premissa, os ambientes foram recriados a partir de fotos de locais reais, algo que só foi possível com o poder da nova geração da época. Salas escuras e bagunçadas, banheiros sujos e grotescos são apenas alguns dos momentos que o jogador pode presenciar e se sentir agoniado por estar naquele tipo de ambiente, porque acreditem, tem muito mais nesse jogo. Talvez hoje em dia o impacto seja menor, porque até quem não jogou Silent Hill 2 conhece Silent Hill 2, mas com toda certeza em 2001 isso foi surpreendente. O game aproveitou para ser um dos primeiros títulos a trabalhar com um sistema de construção de sombras em tempo real, algo que ganhava muito destaque nos ambientes internos. Porém, o que espanta era a fonte de luz que gerava isso, que era apenas a lanterna. Mesmo hoje em dia, diria que poucas são as franquias que conseguem entender tão bem a importância visual de uma lanterna como a saga Silent Hill conseguiu fazer nesse período. Ligar esse objeto consegue ser transformador dependendo do ambiente em que você estiver inserido, construindo diversas sombras e mudando até a atmosfera. No entanto, eu não esqueci da comprovação de que Silent Hill 2 foi a prova de que o PS1 tinha pouco para poder sustentar tudo que a franquia tinha para poder oferecer. Existe uma demonstração que foi lançada antes do lançamento da sequência do primeiro título que mostrava Sybil, a personagem de Silent Hill 1, agora modelada usando o poder do PlayStation 2. E o resultado foi fenomenal, e isso já diz muito sobre o que se encontra em Silent Hill a partir de então. O segundo game da saga se mantém bem com personagens alternando o uso de animações em tempo real para animações belíssimas em CGI. Já o terceiro game explora melhor isso e se garante com seu motor gráfico impressionante em não apenas em melhorar os ambientes e os efeitos de iluminação para que eles sejam valorizados, mas também em rodar todas essas animações agora em tempo real, dispensando as CGIs. Os personagens daquele jogo são sensacionais, isso para dizer o mínimo, mesmo nos padrões de hoje em dia. E isso foi uma prova da completa independência de Silent Hill proporcionada pela evolução do PlayStation 2. A franquia estava tão bem sozinha, desvencilhada de qualquer outra, que não apenas parou de ser comparada a Resident Evil, como também passou a se tornar uma grande referência para outros jogos que viriam a ser lançados. E diria que em mais de um sentido. Seja na forma de apresentar o seu terror, no ritmo de exploração, nas criaturas e nos seus simbolismos, tudo era motivo de referência nesse jogo. E foi fenomenal, porque foi o PlayStation 2 que conseguiu dar espaço para isso acontecer. E essa independência foi algo tão importante que acaba tornando visível que o problema começa de verdade quando a saga começa a se instruir com base no que outra estava fazendo. Algo que talvez tenha acontecido em função da ocidentalização posterior dela. Silent Hill Homecoming no 360 e PS3 não consegue ser impressionante em nada para o seu período em qualquer um dos sentidos que a gente tenha comentado que seus antecessores já foram, e muito disso pode ter sido por ir num ritmo que não lhe pertencia. A independência de franquias tem dessas coisas, e nem sempre elas são boas, porque às vezes a saga começa a se perder e por isso começa a buscar inspirações em outras sagas. Clock Tower 3, por exemplo, de 2002, abandona muito do que foi feito no seu jogo anterior, no PS1, que já apresentava bastante melhorias e inova a franquia. Ele reescreve boa parte de como a premissa precisa funcionar, mesmo que ela continue sendo bastante parecida. Você ainda vai controlar um personagem indefeso que vai ser perseguido. Só que, para trazer ainda mais imersão a esse conceito, o PS2 foi muito bem utilizado aqui, e isso só foi possível porque ele já estava no mercado. O que já era de se esperar da Capcom. Na parte técnica, ela sempre foi muito competente, mesmo em seus piores momentos. Em resumo, Clock Tower 3 exponencia a necessidade de se esconder dos inimigos, e como essa era a base do game, durante boa parte vão existir perseguidores. Sempre vai ter algum inimigo que vai te perseguir pelos cenários e atrapalhar a sua exploração. E isso é intencional. Apesar de não ser um título tão popular como a franquia Resident Evil foi, ele conseguiu se tornar cult o suficiente para inspirar jogos como Outlast, por exemplo, que funcionam com base nessa mesma esfera de mecânicas de jogabilidade. Você precisa fugir dos inimigos. Mas eis a grande sacada. Tornar o título imersivo foi uma necessidade, e isso aconteceu em processos graduais, usando a capacidade técnica da plataforma. Por óbvio, começamos com os modelos dos personagens. Cada um deles aqui tem expressões faciais extraordinárias o suficiente para impressionar e que fizeram, junto aos
excelentes ambientes em 3D, com que o jogo envelhecesse muito bem. Mesmo hoje em dia, você consegue identificar tranquilamente que tipo de reação aquele personagem está tendo, e isso para um jogo de terror é fundamental, especialmente um que lida com medos. Por isso, Clock Tower 3 nesse sentido está muito bem amparado. Mas não só isso, com o maior poder do PlayStation 2, é interessante observar como comportamentos humanos foram aderidos aqui, criando impactos inclusive nos visuais, como um medidor de pânico que faz com que o desempenho emocional da personagem comprometa ou não o seu desempenho físico e, consequentemente, também a jogabilidade proporcionada e oferecida ao jogador. E ele é relacionado a tudo o que está acontecendo em seu entorno. Então, quando a personagem ficar desesperada, isso vai ter um fundamento, ou seja, vai existir um motivo para isso, e a forma como ela vai se movimentar vai ser completamente dependente do seu estado de espírito e emocional, por assim dizer. E tudo isso fica visível para você e da melhor maneira possível. O esquema de movimentação foi muito bem desenhado. De todas as formas, Clock Tower 3, com sua independência, elevou a franquia para um padrão infinitamente superior em todos os sentidos. Não à toa, serviu de inspiração para outras sagas. Essa independência positiva também aconteceu na franquia Silent Hill e a gente precisa pontuar isso, que se aventurou por Silent Hill Shattered Memories, que saiu para o PS2 depois de Homecoming ter saído para PS3. E a grande sacada desse jogo é que ele mostra que no caminho de tentar encontrar novamente a sua independência dentro da indústria, ele consegue ser único dentro da franquia. E isso porque nem estamos falando da incrível iluminação que consegue ser muito superior à de Silent Hill 2, mesmo que rodando no PlayStation 2 também. Lembrando que não apenas era o fim da plataforma quando esse jogo chegou, mas também o PS3 já era o alvo do mercado. E esse é um título feito para o Nintendo Wii. Então, tecnicamente, rodar bem aqui foi um feito e tanto, mas também justificável e que também comprova como o PS2 tem um salto geracional quando a gente compara o início da geração com o fim da geração. E esse não é o único título a mostrar isso. De todas as formas, sem dúvidas, o interessante em Shattered Memories é o fato dele conseguir trazer uma mudança em tempo real similar à de Homecoming, que era um jogo da geração à frente do PS2, acontecendo no momento da gameplay e moldando também o cenário e os personagens junto com o jogador, de acordo com as escolhas que ele fizer. Nesse período em que a franquia ficou perdida, é fácil definir que Shattered Memories foi a tentativa mais ambiciosa e interessante dela se achar, pelo menos até agora. Olhando para todos esses feitos, ao longo desse vasto e completo processo evolutivo, especialmente se a gente analisar que o PlayStation 2 teve um salto geracional praticamente, mesmo sem sair da sua geração, não consigo encontrar nada parecido em outra geração. E claro, honestamente, não vejo também em outra linha de plataformas, mas a gente pode descobrir. Mas me conta, você conhece algum cenário parecido com esse? Alguma outra plataforma que consiga impressionar tanto quanto o PlayStation 2 impressionou? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua experiência e também a sua opinião, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a voação do dia, se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas e me segue nas redes sociais se quiser trocar uma ideia. Elas vão estar aparecendo por aí, beleza? Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.